Não. Vamos agora saber como está o trânsito em Campinas. Quem circula neste instante pelas ruas e avenidas de Campinas é o repórter da Rádio Bandeirantes, Marcos Andrade. Qual é a situação de momento, Marcão? Bom dia. Muito bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Neste momento, imagens da Sincanto, dos arredores da Prefeitura. Na Anchieta, o motorista não encontra problemas por enquanto. Na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, um grande fluxo de veículos, tanto no sentido centro quanto no sentido Valinhos. Frederico Ozanam em direção ao Swift, tem informação de fila na chegada ao Balão da Sanasa. Jorge Tibiriçá no sentido Parque Prado, tem lentidão em 2 pontos, na chegada ao Balão da Sanasa e na chegada a Engenheiro Paula Souza. Pela Serafim Piazon, no sentido norte-sul, tem congestionamento do Balão da Sanasa ao acesso à Comendador Enzo Ferrari e no sentido contrário, formação de fila só na chegada ao balão. Pela Comendador Enzo Ferrari, um trânsito mais intenso no sentido norte-sul, isso na altura da universidade, e no sentido contrário, o motorista não vai encontrar problemas. Uma situação parecida para quem segue pelo Antônio Carlos de Salles Júnior, trânsito mais carregado no sentido norte-sul e fluindo bem no sentido contrário, Sena. Ok, obrigado, Marcos Andrade. Agora vamos dar uma olhada nas estradas que servem a nossa região. Temos imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes. Ainda não, agora sim. Esse é o quilômetro 58 da rodovia Anhanguera, situação tranquila para o condutor que trafega nesse instante. Há 2 carros ali parados no acostamento, mas sem problema. Esse é o trecho também de Jundiaí, 61 da Anhanguera. Apesar do grande fluxo, não há problemas para o condutor que trafega por este trecho. Você vê agora aí o quilômetro 109 da Anhanguera, entre Campinas e Sumaré. Visibilidade boa e quadro de normalidade para os motoristas. Este aí já é a chegada à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 19. Situação também relativamente tranquila para este horário. Vamos dar uma olhadinha agora na concessionária Rota das Bandeiras, que tem imagens do corredor Dom Pedro I. Você vê aí que a situação é bem tranquila para os motoristas que trafegam pelo corredor Dom Pedro nesta manhã. Visibilidade também boa nesta região e não há pontos de congestionamento. Daqui a pouco a gente traz outra panorâmica das estradas. Vamos conferir as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas. Em 20 dias, Refis Municipal negocia 31 milhões de reais em débitos. Correio Popular, segundo volume morto, eleva nível do Cantareira para 18%. Folha de São Paulo, doleiro do caso Petrobras negocia delação premiada. E o Estado de São Paulo, Dilma abre 9 pontos sobre Marina no primeiro turno, diz Ibope. A repórter Andréa Marques tem informações sobre a descoberta de um laboratório de drogas em Americana. Bom dia, Andréa. Bom dia, Sena. Graças a uma denúncia anônima, a Guarda Municipal descobriu um verdadeiro laboratório de drogas no bairro Parque Gramado, em Americana. No local, foram apreendidos maconha, cocaína e crack. Também foram encontrados vários instrumentos usados na fabricação e na pesagem dos entorpecentes. Até adesivos que indicavam a potência da cocaína, a Guarda Municipal localizou. Apesar das buscas feitas ontem à noite, ninguém foi preso. Sena. Ok, obrigado, Andréia. Olha, 3 homens são presos suspeitos de praticar latrocínio contra um comerciante em Campinas. A repórter Fernanda Marion tem os detalhes. No local onde o crime aconteceu estiveram homens da INDEC e o capitão da Polícia Militar, que preside o processo regular que analisa a conduta dos PMs envolvidos na morte de Joabe Gama das Neves. A reconstituição foi solicitada por um dos advogados de defesa, mas foi cancelada porque os veículos que seriam utilizados para fazer a simulação não foram apresentados por ele. A reprodução do crime seria usado tanto para a justiça quanto para o processo disciplinar. Segundo o capitão, a apuração da conduta dos policiais deve terminar ainda este ano. Até o final de outubro, nosso processo regular, ele analisa a conduta dos policiais militares. Então nós vamos guardar toda a instrução que está sendo feita, com oitiva de testemunhas de defesa, testemunha de acusação, a defesa dos advogados que vão ser apresentadas para uma decisão do colegiado e posteriormente remessa à Corregedoria da Polícia Militar
e decisão final do comandante-geral da Polícia Militar. No dia 12 de janeiro, Joab foi baleado na cabeça e na mão, depois de participar de um assalto a um posto de combustíveis. O jovem, de 17 anos, foi encaminhado para o hospital e morreu 3 dias depois. No mesmo dia, mais 11 pessoas foram executadas na região do Vila Nova e do Ouro Verde, em Campinas. As investigações apontaram o envolvimento de 6 policiais militares na morte do adolescente. 5 suspeitos foram presos e 1 ficou em liberdade. Os PMs foram soltos e agora fazem trabalhos internos nos batalhões. Muito bem, você viu que a gente inverteu aí, foi colocada, portanto, a reportagem sobre o adiamento da reconstituição sobre a morte do jovem Joab, de 17 anos. Agora sim, 3 homens suspeitos de praticar latrocínio em Campinas foram presos. A repórter Fernanda Marion também traz essas informações. Os 3 indivíduos foram presos por envolvimento no latrocínio que vitimou Odair Pérez, de 49 anos, na última sexta-feira. Eles foram reconhecidos por testemunhas e Gustavo Silvestre, de 19 anos, confessou que disparou contra o comerciante. A Polícia Civil conseguiu chegar até os criminosos depois de cruzar informações do setor de furtos e roubos de veículos da Delegacia de Investigações Gerais. Os 3 homens fazem parte de uma quadrilha especializada em roubar carros na região do Jardim Uruguai. A investigação continua para tentar identificar outros integrantes. De Campinas, Fernanda Marion. Olha, a polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança de um supermercado em Itupeva, invadido por criminosos na segunda-feira. Os bandidos fortemente armados tinham como alvo caixas eletrônicos em manutenção. As imagens mostram 6 homens fortemente armados, com coletes balísticos e com os rostos cobertos. Eles entram no supermercado. O alvo, um caixa eletrônico que fica dentro do estabelecimento. Quando os suspeitos chegam à correria, clientes que aguardavam na fila entram em desespero. Veja essa mulher. Ela está com um carrinho de bebê e se apavora. As imagens de outra câmera mostram o momento em que um segurança mexe no dispositivo. Os criminosos agridem um rapaz que cai no chão. Rapidamente, os bandidos pegam uma sacola de dinheiro. Quando a quadrilha ameaça ir embora, um dos integrantes volta. Segundos depois, ele sai com mais algumas peças do caixa eletrônico, o colete e a arma do vigilante. Esta operadora de caixa ficou paralisada com a ação e acompanhou todos os passos do bando. Eles estavam ali, carregando os caixas, e aí eles entraram. Na hora, se te dá a sensação de filme, né? Eles entraram, eles todos de preto, com aquela capuz preto e tal, perdeu, jogaram o cara no chão, já tiraram, pediu as armas dos caras, tiraram os coletes, a prova de bala deles, deu uma coronhada acho que na cabeça de um mais clarinho e já limpou tudo, catou o dinheiro, tudo que estava ali no chão. O caixa eletrônico fica dentro de um supermercado no centro de Itupeva. Aproximadamente R$140 mil foram roubados. Depois de roubar todo o dinheiro do caixa eletrônico, a quadrilha fugiu. Os criminosos saíram em um carro preto por aquele portão. O veículo foi encontrado abandonado no Jardim Alegria, um bairro conhecido pelo tráfico de drogas. A Polícia Civil já pediu as imagens para tentar identificar os bandidos e trabalha com a hipótese de que a quadrilha teve informação privilegiada e tempo para organizar o crime. O caixa eletrônico foi reabastecido e a rotina voltou ao normal. Mas os funcionários não conseguiram esquecer os momentos marcados pelo medo. Foi muito rápido, gente, coisa de filme. Eu só tinha visto isso em filme. Ao vivo é a primeira vez. E é complicado. Em instantes, donos de escolas infantis de Hortolândia protestam contra o valor do repasse feito pela prefeitura. E quarta-feira, você já sabe, é dia de tecnologia aqui no Acontece Regional. Daqui a pouquinho, você vai conferir um teste de resistência do iPhone 6 e também é um teste para os negros. É um instante só, a gente volta já.